o movimento antivacina, ele tá indo por um viés que tem de base uma preocupação válida, mas por um caminho completamente tortuoso. Se eu perco a carteirinha do meu filho com 2 aninhos, ele não vai tomar as vacinas de 2, 4, 6 meses. Ele vai tomar as vacinas a partir dali. Por isso que o importante é a individualização e ter essa informação para a família tomar a decisão compartilhada junto com o seu pediatra. Isso. Olá, sejam muito bem-vindos ao Cuidado e Criança. Estamos aqui com a doutora Marrissan. Oi, tudo bem, gente? Vamos falar hoje sobre imunização infantil. Você sabe qual que é a importância de imunizar as crianças? Vamos falar sobre isso hoje, né, doutora? Isso aí. Vamos lá. Tem muita desinformação, né? Mesmo antes da pandemia, já se via um movimento crescente, né? Anti-vacinas. Qual que é a importância de imunizar as crianças? A imunização realmente teve um impacto grande, principalmente na pandemia, né? Muita gente parou de imunizar por conta da pandemia e já tinha esse movimento anti-vacina que você está falando. A importância de vacinar as crianças é que, assim, a gente tem muitas doenças, historicamente, que foram alvo de estudos para vacina, e as crianças são as mais suscetíveis, né? Cada vacina, a gente acaba vacinando numa faixa etária, porque é onde é mais, com aquele grupo que é mais acometido de determinadas doenças, né? Então, a gente tem que começar a vacinar as crianças cedo, que são os períodos de maior susceptibilidade, que é quando a criança está mais vulnerável a determinadas doenças, né? E a gente tem que vacinar para prevenir a doença individualmente e para prevenir que as doenças voltem, né? Quantas doenças a gente está aí controlada, que não são mais alvo de medo e de riscos de pandemias, né? Porque a gente já tem essa vacina estabelecida, todo mundo tem vacinado ao longo das décadas, né? Então, além de vacinar para a proteção individual da criança, que é mais suscetível, porque o sistema imune não está completo, não está bem formado ainda, a gente evita a doença individualmente e evita a projeção da doença em grupo, né? Que as doenças voltem a ser um tema de dia a dia da gente, né? Sim. E algumas vacinas, elas precisam ser aplicadas logo que a criança nasce, né? Ou pelo menos nos primeiros meses de vida. Por que a gente precisa vacinar tão cedo assim? É, justamente isso. A criança, além dela ser mais vulnerável, não ter o sistema imunológico pronto, né? As crianças são mais suscetíveis a determinadas doenças. A gente sabe que o leite materno, né? O bebê recebe anticorpos maternos através do leite materno. Mas a proteção da vacina individual, a criança tem condição de receber essa vacina e gerar os anticorpos ela mesma, que acaba sendo uma proteção mais realista, né? mais fidedigna. A proteção que passa pela mãe, a gente não sabe os títulos exatamente, né, dos anticorpos que passam. Um complemento, assim. É como se fosse um complemento, que depende da doença. Tem doença que passa bastante anticorpo, tem doença que não. Depende se a mãe... Às vezes a mãe não teve uma imunidade boa com aquela vacina, né? Porque tudo depende... Se a mãe tem uma imunidade boa, a mãe recebeu uma vacina e conseguiu fazer uma resposta imunológica a essa vacina muito boa, ela vai passar mais anticorpo. Se a mãe não conseguiu individualmente ter uma resposta imunológica boa para aquela vacina, ela vai passar menos anticorpo para a criança. E é variável, né, de criança para criança. Então, é uma imunidade passiva. A criança está recebendo o anticorpo da mãe. Uma imunização ativa, que é o próprio corpo da gente, fica tendo essa memória para brigar contra os agentes, é muito mais eficaz e muito mais fidedigno. É uma coisa mais real, assim. Então, as crianças já têm condição, desde cedo, de produzir anticorpos secundários à imunização ativa, né, às vacinas. Então, a gente tem que começar cedo por isso, porque as crianças já têm condição realmente de produzir os anticorpos elas mesmas, e essa produção individual de anticorpo é infinitamente maior do que receber os anticorpos pelo leite materno. As crianças são grupos de risco, né? Elas estão mais suscetíveis às doenças. E algumas famílias deixam de vacinar as crianças por causa, sei lá, de ter medo, algumas reações, né? Uhum. São reações e efeitos colaterais graves? Então, a gente tem que
A população, de uma maneira geral, o ideal é que tenha acesso a um bom pediatra para te orientar os possíveis riscos de cada vacina. Eu acho que mais importante do que a gente saber a reação é saber o risco que a gente tem e, junto com o seu pediatra, saber se vale a pena ter esse risco. Então, vou dar um exemplo. Tem crianças que, logo nos primeiros meses de vida, têm cólicas muito intensas, né, intestinais, né? Que é um dos temas que a gente vai falar, inclusive. Boa parte das crianças não tem cólica, as que têm realmente é uma situação um pouco mais intensa. Crianças com inflamação intestinal, doenças intestinais, alergia alimentar. Essas crianças, ao tomar uma vacina do rotavírus, por exemplo, que é uma vacina de vírus vivo, né, gera muito sintoma. Então, a gente tem sempre que pesar, né, se vale a pena dar naquele momento. A criança está em tratamento da alergia alimentar, vamos esperar para vacinar, não vamos vacinar. Então, assim, primeira coisa é você ter essa relação com o seu pediatra, de você entender os riscos, né? Segunda coisa, tem opções. Tem vacinas, por exemplo, a difteria, tétano e coqueluche, que aplicada pelo SUS, ela é de células inteiras, o pertussis, que é o componente da coqueluche. Já o da clínica privada é acelular, não é de células inteiras. Então, tem um risco potencial menor de reações. Então, tem opções para a gente escolher. Se a família tiver condição de pagar uma vacina que sabidamente pode ter um risco menor potencial de reações, a gente pode optar por isso, né? E, de uma maneira geral, as vacinas são seguras, elas não levam a reações graves, né? A grande maioria, se a gente aplicar corretamente, se a gente escolher o momento certo para vacinar, porque também a gente aprende que o calendário é uma coisa fixa, né? Você tem que dar exatamente quando a criança faz 2 meses, quando a criança faz 4 meses, quando a criança faz 6 meses. Não necessariamente. A gente tem que ter uma flexibilidade que tem que ser debatida com o pediatra para a gente ver o momento ideal de vacinar essa criança. De forma individualizada, individualizada. Né? O guia mostra para a gente quando a gente deve vacinar. Ok, mas se eu estou com uma criança de 2 meses que está com alergia alimentar em tratamento, que ainda não resolveu, por exemplo, eu vou adiar um pouco a vacina do rotavírus, porque eu sei que vai piorar a inflamação intestinal dessa criança. Né? E qual que é o problema de a criança ficar com o intestino inflamado durante um mês? Prejudica o desenvolvimento dessa criança. Pode dar outras alterações. Então, a outra coisa é ter essa clareza de quais são os sintomas, de o momento ideal de você vacinar. Mas, de uma maneira geral, as reações são leves, são brandas. A grande maioria é 48 horas pós-vacina, uma febre, uma dor local, né? Mas lembrando sempre disso, a criança tem que estar pronta no momento adequado para dar essa vacina. Eu acho que é a grande questão dos efeitos adversos. Então, os pais não têm que ter medo dos efeitos adversos. A gente tem que saber os efeitos adversos. Meus pacientes, eu sempre sento e converso. Olha, os efeitos são esses, esse aqui pode dar, pode não dar. Ele está num momento que ele vai conseguir arcar com esses efeitos adversos, ele vai conseguir ficar bem, mesmo se tiver isso. Ou então, o bebê está com saúde. Não, o bebê agora está gripado, não está bem. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. É uma contraindicação absoluta? O bebê está gripado, não pode vacinar. Não, não é. Porém, a gente tem que ter bom senso. Porque lembra, a vacina é o que eu falei na pergunta anterior, é uma imunização ativa. Você injeta um vírus inteiro ou um pedaço do vírus, né, num ser humano, e o corpo da pessoa entende como se fosse uma doença real. E vai brigar contra aquilo para produzir anticorpo, para produzir memória imunológica. Se meu corpo não está legal e eu injeto, né, um vírus em pedaços ou inteiro, é um esforço imunológico que o corpo já não estava legal para fazer. Então, tem essa questão do bom senso mesmo que a gente tem que ter. Então, não é ter medo de efeito adverso, é a gente conhecer os efeitos adversos de cada vacina, ver se a criança está pronta para lidar com esses efeitos adversos e a família também. Então, escolher o momento de maneira mais individualizada, não necessariamente seguindo à risca o padrão, né? E conhecer os tipos de vacina. Tem algumas opções de vacina que dão menos risco potencial de efeitos adversos do que outras, né? É muito interessante, né? Mas é bom saber que tem opções, né? Tem opção. E ter essa flexibilidade, esse bom senso faz toda a diferença. Por isso que eu acho que é isso. O movimento antivacina, ele está indo por um viés que tem de base uma preocupação válida, mas por um caminho completamente tortuoso.
a preocupação válida é: eu preciso vacinar meu filho desesperadamente, ele completou 2 meses, eu tenho que ir lá vacinar a qualquer custo? Não, você precisa individualizar. Você pode esperar 2 meses e meio, 3 meses para vacinar. Eu acho que você individualizando, você consegue atingir o potencial máximo da vacina. Porque se você está bem para brigar contra alguma coisa, você injeta a vacina, o corpo da criança vai estar lá, ó, ótimo, bem, para brigar contra aquele agente e realmente produzir uma proteção duradoura, né? Muito E não bom. deixar de vacinar. É o Além do que, tem principal. outra questão, né? Ai, tem gente que ainda fala assim, ai, mas aí eu posso deixar pegar a doença e se imunizar naturalmente. As doenças têm muito mais risco de virar grave, de ter uma complicação grave do que uma vacina. Então, se a pessoa está com medo de efeito adverso, no geral, os riscos da doença, que é São muitas vezes inesperado, muito maiores. muito maiores. Então, eu tenho um risco de ter doenças potencialmente graves, de atingir, não sei, ter uma catapora e desenvolver uma pneumonia grave secundária a uma catapora, que na vacina eu não tenho, né? Então, ainda daí tem a isso. importância da informação, né? Com De certeza. se entender os riscos e os benefícios Isso, daquilo que você está decidindo para o seu filho, isso. né? Então, assim, se eu deixar de dar, o que pode acontecer? Mas e aí, você vai bancar? Exato. Tudo bem, você pode não oferecer. E é você importante pode não... questionar, tá? É muito importante questionar. No consultório, eu sempre faço tabelinhas para comparar as vacinas do SUS, as vacinas do privado, quais são as diferenças entre elas. O momento é ideal, o bebê está bem, eu vejo se o bebê está bem, está ganhando peso, se ele tem alguma alteração. É a gente debater. E os pais me perguntam, doutora, mas eu tô com medo de dar essa vacina, será que não vale a pena esperar? Dá pra gente achar o momento ideal conversando. Não é nem deixando de vacinar, nem ficar uma sangria desatada deu 2 meses, eu tenho que vacinar a qualquer custo, o bebê não tá bem, tá com sangue nas fezes, inflamação intestinal, eu vou lá e vacino. Também não pode ser assim. A gente tem que achar o caminho do meio, sempre. Pra gente conseguir criar filho de uma maneira saudável, a gente precisa achar o caminho do meio. Né? Em todos os aspectos, Em né? todos, Cada dia que todo. passa aqui, a gente mais chega a essa conclusão de que tem que ter o bom senso e o equilíbrio isso. sempre, né? E ter a informação mesmo, né? Seja pelo meio que for. Aqui a gente está distribuindo informação, seja com o seu pediatra, você tem que debater, tem que entender quais são os riscos, né? Tem que entender se o seu filho pode receber aquela vacina naquele momento. E sempre lembrar, efeitos adversos tem vacinas que têm maiores efeitos, tem vacinas que têm menores. Mas a gente tem que estar com o corpinho pronto para lidar com isso, né? Perfeito. Doutora, uma outra questão que às vezes a gente, até mesmo ao passar dos anos, assim, sei lá, perdi a carteirinha minha, do meu filho, enfim. Tem uma forma da gente descobrir quais vacinas a gente precisa tomar? Tem como fazer um rastreio ali do que foi tomado, do que não foi? Existe essa possibilidade? Nas clínicas privadas, eles costumam ter registro desde o nascimento de todas as vacinas. Então, você consegue ir muito fácil ir nas clínicas e resgatar essa carteirinha e ver o que você tomou, o que você não tomou. Nas clínicas do SUS, algumas têm uma rede informatizada e consegue também puxar esse histórico, outras não. Então, depende do lugar onde você vacinou, talvez você consiga resgatar. Então, a primeira coisa que eu sempre falo é tentar resgatar isso aí. Porque, assim, tem a lei primária da vacinação. Só tomou a vacina quem tem comprovação. Então, não adianta você pensar, eu acho que eu tomei ou eu tomei. A vacina a gente só considera como tomada quando ela é comprovada. Então, é muito importante tentar resgatar essa informação. Se você não conseguir resgatar essa informação, você pode reiniciar o calendário vacinal? Sim, você pode reiniciar. Do zero? Não do zero para a idade que você tem. Então, por exemplo, se eu perco a carteirinha do meu filho com 2 aninhos, ele não vai tomar as vacinas de 2, 4, 6 meses. Ele vai tomar as vacinas a partir dali. A partir daquela idade, né? Então, de uma maneira geral, algumas ou outras que, por exemplo, a hepatite B não vai estar na idade, mas ele vai ter que tomar. Não importa a idade que você tenha, se você nunca tomou hepatite B, você tem que tomar com 3 doses. E se você só tiver comprovação de que tomou uma, mas você sabe que tomou as 3?
Você toma as outras 2, não tem problema tomar doses a mais. A gente não quer dar doses a mais desnecessariamente. Mas se a gente não tem comprovação, a gente tem que dar o número de doses ideal para você estar protegido, mesmo que isso signifique tomar doses a mais, né? A gente só tem um certo cuidado para isso. Olhar o momento de vacinar. A gente também não vai ficar na sangria desatada de vacinar tudo de vez. Não. A gente vai voltar. Eu tenho certeza comprovante de que eu tomei 1 dose da hepatite B. Mas eu tenho certeza também que eu tomei as outras 2. Não tem comprovação? Você vai ter que tomar mais 2. Você já tomou 1 comprovadamente, vai ter que tomar mais 2. Devagar. Melhor garantir, né? Exato. Então a gente retorna, se perder tudo, a gente volta esse calendário vacinal, né? Da idade que a gente tá, é como se a gente começasse daquela idade, né? Doutora, por que a vacinação na adolescência, o calendário muda com uma certa frequência? Tem algum motivo específico? Então, as doenças modificam muito, né? O padrão das doenças, o perfil das doenças. A própria vacinação faz o perfil das doenças mudar muito. Então, vou dar um exemplo. A meningite C, até 10 anos, 12 anos atrás, mais ou menos, era responsável pela maior parte dos casos de meningite. A meningite C. Desde que as crianças, a partir de 5 anos, começaram a receber no SUS a vacina para a meningite C, a meningocócica C, o número de doenças decorrentes da meningite C caiu muito. E outros tipos de meningite, como a B, como a Y, começaram a elevar. Então, você vê que vai mudando. Vai evoluindo. Não só as doenças vão evoluindo, mas se a gente vacina um grupo para aquela doença, outra doença emerge, né? Então, fica muito heterogêneo. Então, a principal coisa é que a gente é heterogêneo. A sociedade vai avançando e outras doenças vão surgindo. Então, um grupo de adolescentes que não tinha imunização para determinado tipo de doença, mas as crianças tinham, essa vacina pode migrar, né, de faixa etária. Então, a doença acometia mais crianças de 5 anos. Mas as crianças de 5 anos são todas vacinadas. Então, migra de faixa etária, né? Então, depende da doença. É bastante complexo. Eu estou falando de uma maneira muito simples para ficar fácil de entender. Mas muda sempre por isso, porque as doenças, não a doença em si, o vírus perfil, em si, né? O perfil epidemiológico vai mudando. Se eu vacino todo mundo de 5 anos e a doença pega mais criança de 5 anos, mas todo mundo está vacinado de 5 anos, as de 10 não estão. Então, provavelmente, a depender da doença, do tropismo do vírus, né, de todas as questões inerentes ao germe, ao tipo de agente, pode ser que aquilo ali migre para crianças de 10, 11 anos. Então, a gente precisa vacinar uma doença que a gente não precisava antes. Por exemplo, agora a gente tem a vacina ACWY para crianças de 10 a 12 anos, 10 a 11 anos, se não me engano, que a gente não tinha. Porque começou a aumentar o número de casos em adolescentes jovens. E né? tem agora, nesse momento, está acontecendo um reforço para a vacina das crianças de 4 anos, se não me engano, é da poliomielite, né? Essa vacina de reforço, sempre está tendo, né, campanhas de reforço, porque a gente estava com baixa taxa de vacinação. Então, em tese, essas vacinas de reforço da poliomielite são para crianças que ou não tomaram as 2 doses até aquela idade, né, necessárias, ou que não sabem, ou que perderam o cartãozinho. Quem tem, deve tomar? Não necessariamente. Quem tem as 2 doses de poliomielite, comprovadamente, não necessariamente tem que tomar. Porém, tem problema eu ir tomar? Vai dar problema porque eu tomei doses repetidas? Não. Eu, por exemplo, tomei muitas doses de poliomielite quando era criança, porque teve muita campanha, né? Uhum. Então, assim, é preferível tomar um excesso de precaução, porque não é uma vacina que dá reações adversas. Então, e você protege. Então, qualquer dúvida, se a criança não teve essa imunização, essa vacina, é melhor levar para imunizar. No posto de saúde, quando meu filho de 4 anos tomou a vacina da Covid, né, a Coronavac, foi perguntado se ele tomou o reforço. Falei que não, mas ele tinha lá na carteirinha dele as doses que ele tomou quando era um pouco mais novo, né? E elas recomendaram tomar o reforço. Principalmente porque foi no posto, né? Porque o posto do SUS, ele tem que seguir as políticas de saúde pública.
Então, às vezes, numa clínica privada, é uma coisa mais individual. Se você vai num posto que tem um esquema de saúde pública, que é a parte epidemiológica, o objetivo é ampliar o máximo Cobrir possível. o máximo possível. Exato, porque eles estão olhando em termos populacionais. Então, eles não podem deixar passar ninguém. Né? No privado, você consegue ter uma individualização, né? Mas, de uma maneira geral, no posto, é sempre levar para fazer o reforço, né? Mas é isso. Se você tem segurança e tem a comprovação de que seu filho tem 2 doses, seu filho está imunizado, né? Se você quiser fazer a dose reforço na campanha, recomendo, sim, legal, é bacana, né? Se deixou de fazer, perdeu, não tem problema. Não quer dizer que seu filho tem as 2 doses comprovadamente, ele está seguro. Aí né? fica para a próxima. Fica para a próxima. Vai ter próxima, né? Vai ter que ter, porque estamos aí com tanto déficit vacinal, né? E, Marie, quando por algum motivo atrasam as vacinas, né? Como você falou, às vezes não deu agora, vai dar um pouquinho depois, juntou com alguma outra. Como é que tem problema tomar mais de uma vacina num dia só? Em tese, não. Em tese, não tem problema. Tem algumas vacinas específicas que não devem ser dadas juntas. Por exemplo, a tríplice viral, que é a do sarampo, com a febre amarela. É uma das poucas vacinas que a gente não pode dar junto, porque eles têm interação um com o outro e você acaba não tendo uma resposta imune boa, nem de uma nem de outra. O restante pode ser dado junto no mesmo dia? Pode, né? Mas a gente sempre tenta seguir, assim, do próprio calendário, né? A gente tenta seguir uma junção ali das vacinas. E se por acaso acumulou, tentar também espaçar, dividir, né? Evitar dar muitas vacinas ao mesmo tempo. Então, se você acumulou 10 vacinas, vamos dividir. Dá 2 hoje, a depender, em 30 dias dá mais 2, né? Sem pressa. Agora, em tese, podem ser dados juntas, a grande maioria das vacinas pode ser dado juntas. Mas faz um compilado ali. É possível. Então, se é uma criança, se você vai viajar para um lugar que está tendo surto de meningite, ou febre amarela, você pode vacinar muitas vacinas junto? Pode. Em tese, sim. Em tese, pelos estudos, é comprovado de que a criança consegue produzir reação imunológica adequada a cada uma daquelas vacinas. Porém, no dia a dia comum, numa vida normal, sem ser situações de viagem ou de algum risco, né, de doença, o ideal é você fracionar de uma maneira parcimoniosa. Justamente por aquele princípio que a gente falou no início. A criança tem que estar bem, a criança é uma imunização ativa. A criança precisa produzir os anticorpos. Então, se a criança está doente, se a criança recebeu um monte de vacina sem necessidade naquele momento, claro que você demanda mais do corpo dela, né? Então, é um conceito abstrato até, né? Mas que é muito importante. Então, meu filho está gripado, ele não vai, talvez, conseguir dar uma resposta boa, ou até tenha mais risco de efeito adverso, porque ele não está, né? Ele não tá necessariamente pronto. Lembrar que as vacinas, elas têm adjuvantes, que muitas vezes são tóxicos. São em pequenas quantidades, são seguros, como a gente já discutiu algumas vezes. Tem mercúrio na vacina. Algumas vacinas juntas, que formam esse combo de vacinas, precisam de uma dose de mercúrio como conservante. E mercúrio é uma coisa tóxica. Em geral, são doses muito baixinhas, seguras, não tem problema nenhum. Mas o corpo elimina, mas o corpo tem que estar bem. Então, olha, mais uma coisa que depende de você estar bem. Para você eliminar o mercúrio da vacina, para você conseguir produzir uma reação imunológica adequada, você tem que estar bem. Novamente, o bom senso, né? Bom senso. De entender aquele momento da criança, o calendário vacinal, o que dá para agrupar naquele dia, naquele momento. Exatamente. Os riscos, os benefícios, enfim. Exatamente. Por isso que é importante a individualização. Isso. E ter essa informação para a família tomar a decisão compartilhada junto com o seu pediatra. Isso. E, de uma maneira geral, o calendário proposto pelo PNI, que é o Programa Nacional de Imunizações, e pela SBIM, né, que é a Sociedade Brasileira de Imunizações, é uma divisão adequada, né? A gente pode seguir, se seu filho está bem, se seu filho está saudável, e você não tem com quem conversar a respeito disso, você pode seguir aquele roteiro, né? É só ter essa noção de que se seu filho não está bem, espera um pouco mais,
né? Atrasa um pouquinho, espera melhorar. A gente tem que ter essa noção, sair daqui com essa noção muito clara. Porque eu vejo isso. Crianças infectadas, tomando antibiótico, não tão bem, o intestino não tá bom e recebem vacina. No meio de um tratamento antibiótico, vacina. Atrasou, daqui tá tudo de vez, sem necessidade. Tem necessidade de dar tudo de vez? Ou dá pra gente agrupar, né? Então, mesmo que você não tenha acesso ao seu pediatra para debater isso aí, porque eu gosto realmente, você sabe, de sentar e debater. Vamos esperar essa aqui, daqui. Eu já falo assim, mas e daqui a 15 dias? Daqui a 20? Vamos pensar, essa pode, essa não pode? Ah, não sei, mas vai ter a festinha dele, é melhor esperar, né? A gente sempre debate isso. Se você não tiver alguém para conversar dessa forma, que pelo menos você espere, né? Quando sua criança não estiver bem. Espere e evita juntar tudo ao mesmo tempo. Parcimoniosamente. Mínimo pode ser seguir o calendário comum, mas sempre vendo a questão de como o seu filho está. Perfeito. Acho que... O que você Ficamos acha? aí, acho que ficou o recado, né? Ficou bem explicadinho. A gente tá com uma lição de casa aqui de preparar um post para vocês, Isso aí. explicando a diferença entre as vacinas dadas no posto de saúde, Isso. público e particular, para que vocês tirem as dúvidas com relação ao calendário adequado para cada faixa etária. Isso. E aí, quem tiver com dúvida, manda pra gente. Manda pra gente. E assim, lembrar que o calendário do SUS, do PNI, as vacinas são seguras, eficazes, de também reações adversas baixas. No privado, a gente tem algumas diferenças em relação a determinadas vacinas cobrir mais tipos daquele germe, como, por exemplo, a vacina pneumocócica, que no privado cobre 13 tipos, 13 subtipos, e no posto cobrem 10 tipos. Né? Então, as vacinas do posto, em geral, são seguras, confiáveis, eficazes, né? É um bom calendário para se seguir também. Tem algumas diferenças que se a gente puder optar, puder pagar, né? A gente pode escolher. A gente vai colocar isso aí para vocês verem. O importante é ter essa informação. Isso. Lembrar que é isso. Vacina comprovada que é vacina dada. Então, a gente tem que guardar nosso cartão de vacina. Se possível, o meu tem desde pequenininha, né? Eu preciso achar o meu, eu não sei. O meu tá desde pequenininha, antigo. Mas, assim, é importante a gente guardar essa comprovação de imunização, até para não tomar dose desnecessária, né? Vejam isso. Evitem não dar vacina no seu filho, a não ser que no seu caso específico não tenha indicação, você não possa receber. Tem muitos casos, não dá nem para entrar no mérito aqui, tem muitos casos específicos, crianças com doenças imunossupressoras, depende de cada caso. Mas, de uma maneira geral, não deixe de vacinar. Perfeito, Marie, muito obrigada. E, pessoal, mandem suas dúvidas, compartilhem, estamos aqui para isso, tá bom? Para tirar as dúvidas de vocês. Enfim, compartilhar a informação e deixar nossos filhos cada vez mais saudáveis para que eles cresçam bem e felizes. Isso aí. Não é? Até a próxima. Até a próxima. Um beijo grande.